Oi, pessoal. Então vamos continuar falando um pouco mais sobre a teoria da resposta ao item e suas aplicações. Nesse momento, falando sobre a aplicação dela e outros mecanismos no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é uma avaliação coordenada pelo Ministério da Educação através do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e que ele usa, por exemplo, na composição blocos incompletos balanceados, tem toda a parte da métrica, dos valores que são divulgados. Então, isso tudo está associado à parte de teoria da resposta ao item, porque é essa metodologia que é usada na análise dos itens e na construção das notas dos alunos. Então, vamos lá. Nessas situações, elas estão fora daquele contexto inicial que a gente havia apresentado. Então, são outras situações onde nós temos, por exemplo, testes com mais de um caderno. O que é um caderno de prova? Em inglês chamam de booklets. Normalmente, as avaliações elas querem envolver um aspecto mais amplo de todo o conteúdo daquela área, língua portuguesa, matemática, por exemplo, ciências, ou desdobrado em ciências da natureza e ciências humanas. E normalmente o currículo é relativamente grande, que não comporta só um número pequeno de itens. Para envolver mais itens, então o que é que o pessoal faz? Organiza vários cadernos de prova, vários booklets, tá? E eu já falo em termos de quantitativos como é que isso fica na questão do SAEB. Outra situação é que nós temos, por exemplo, testes com mais de um grupo. O que é um grupo? Um grupo, por exemplo, no SAEB são avaliados os finais de ciclo. O quinto ano é o final do ciclo inicial, que são os anos iniciais do fundamental, o fundamental anos iniciais, como chamam. Depois tem um segundo ciclo, que é o fundamental anos finais, ou anos finais do ensino fundamental, e o terceiro, que é o ensino médio. Então, efetivamente, esses podem ser 3 grupos distintos. Pode ter mais? Pode. Eu posso chamar dos anos anteriores também de grupos. Ou se eu tiver numa análise mais com componentes regionais, eu posso dizer que a rede pública é um grupo, rede particular é outro. Em qualquer caso, sempre tem um grupo de referência, tá? A partir do qual os outros vão ser comparados a ele, tá? Então sempre há um grupo de referência. Na composição mais geral, nós temos testes com mais de um caderno e com mais de um grupo, tá? Mais de um caderno e mais de um grupo. Esse é o comum. O SAEB, ele tem esses 3 grupos que eu falei, só de um ano, se for olhar anos distintos, são mais grupos. E em cada um dos grupos, para cada nível, são os 3 níveis, que envolvem o quinto ano, o nono ano, que é o final do fundamental, e o terceiro ano do médio, do ensino médio, a terceira série do ensino médio. Então, para cada um desses, nós temos 21 tipos diferentes de prova, total ou parcialmente diferentes. Outra situação que a gente pode ter, alguns itens já foram calibrados em anos anteriores, então eles são chamados de itens fixados. Fixados porque a gente já conhece os parâmetros dos itens, boas estimativas dos parâmetros dos itens. E esse é o objetivo quando se quer construir um banco de itens. Então você quer pegar um conjunto de itens, tá? Efetivamente calibrar, e aqueles itens bons vão para um banco de itens, e esses bancos de itens vão servir para compor várias avaliações.
a gente brinca que a gente poderia fazer um teste, botar no site todos os itens calibrados e qualquer um pode chegar lá e vai pegar um conjunto de itens até diferentes, tá? Não precisa pegar o mesmo, e o resultado, todos os resultados vão estar efetivamente comparáveis na mesma escala. Então essa é a ideia de a gente ter itens calibrados, que aí no contexto está itens fixados. A gente costuma chamar de PRM, ou seja, no sentido de que os parâmetros já são conhecidos. E de acordo até com o software que a gente queira usar, a gente pode ou deve ter os dados em formato compacto ou formato estendido. Estendido também chamado de aberto ou expandido. E o que é isso aí? Se a gente sabe que os alunos do quinto ano eles respondem, por exemplo, a 22 itens de língua portuguesa, mais 22 itens de matemática, depois eu explico direito os números. Então, esses 22 itens, cada aluno responde a 22. Então, se eu tiver uma base de dados que tem lá o ID do aluno e 22 respostas, todo mundo com 22, você diz, poxa, eu estou no formato que é o compacto, o que a gente chama de compacto, mas qual é o problema disso? Na coluna 1, eu tenho um monte de respostas, mas não significa que eu estou olhando para o mesmo item. Tá? Por que não? Porque eu tenho 21 tipos diferentes de prova. Então, para os indivíduos, os alunos que pegaram o caderno 1, vai ser um item, um determinado item. Quem pegou o caderno 2, a resposta vai ser para outro item. No caderno 3, a resposta para outro item. Então, esse é o formato compacto, porém, tem um problema de que eles estão todos misturados numa mesma coluna, itens diferentes. E o formato estendido, tá? Ele tem por objetivo separar tudo. Então, se eu tenho, no caso do quinto ano tem 77 itens sendo avaliados, que é para cobrir 77 itens de cada disciplina e de cada nível. O quinto ano, ou seja, anos iniciais do fundamental, são 77 itens, então vão ter 77 colunas. Mas são 77 colunas, mas cada aluno só respondeu a 22. Eu falei ainda agora que cada aluno só respondeu a 22. Então todos os outros têm que estar com algum código que represente que ele não recebeu o item. Tá? É um item que foi não aplicado ou não administrado para aqueles alunos. Em alguns programas aceitam simplesmente um espaço em branco, outros preferem que a gente coloque um número para representar o missing, por exemplo 9, mas pode ser um ponto, pode ser um asterisco, pode ser vários outros caracteres. É muito comum numa base de dados, quando vem de uma empresa que fez a leitura, está tudo em formato compacto. Inclusive, normalmente, o ponto significa que o aluno deixou em branco aquele item, ele recebeu, mas ele não respondeu. Então, ele teve a chance de responder. Aí, o ponto significa essa situação. E, normalmente, quando tem mais de uma resposta assinalada, é colocado um asterisco. Tá? E aí depois com o formato compacto que vem das empresas, então normalmente a gente faz uma sintaxe para pegar e expandir. Mas para expandir nós temos que ter a estrutura de como os itens foram montados, ou seja, quais são os itens do caderno 1, quais são os itens do caderno 2, do caderno 3 e assim por diante. Então essa é a ideia que a gente tem que passar sobre a estrutura dos cadernos. Bom, mas para dar um pouco mais de detalhes aí, no caso do SAEB, anos iniciais, que é o primeiro ou quinto ano, do ensino fundamental. Montagem dos cadernos de prova.
Então, para cobrir a matriz de referência dos anos iniciais do ensino fundamental, matriz de referência é o que vai dar o norte, o guia para a construção da prova. Então serão aplicados 77 itens, mas cada aluno só receberá 22. Como que se dá isso? Nos anos iniciais do EF, assume-se que os alunos podem receber um número reduzido de itens e a matriz de referência também é menor. A matriz do SISPAE, SISPAE é o Sistema Paraense de Avaliação Educacional, será coberta com a aplicação de 77 itens. Divide-se esse conjunto de 77 itens em 7 blocos, cada bloco com 11 itens cada. Cada bloco com 11 itens, tá? Agrupando-os de 2 em 2 blocos. Então, um caderno vai ser o bloco 1 e bloco 2, por exemplo, depois o outro vai ser o 2 e o 3, depois 3 e 4, por exemplo, para a composição. Eu já apresento direitinho. E isso é feito montando 21 cadernos parcialmente diferentes de prova. Tá? São parcialmente diferentes. Já digo por quê. Dessa forma, apesar de estar avaliando um amplo escopo de conteúdos, cada aluno responde a apenas dois blocos de 11 itens cada, ou seja, 22 itens de cada área, de língua portuguesa e de matemática, com 44 no total, sendo contados as duas áreas. Já nos anos finais, ou seja, o sexto e o nono, e também o ensino médio, tá? Então, aqui, sexto, nono ano, primeira série, a terceira série do ensino médio, obedece à mesma estrutura. Para cobrir a matriz de referência dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio, são aplicados 91 itens. Lembre-se que nos anos iniciais eram 77, e aqui são 91. Mas cada aluno só recebe 26. Por que esses 26? Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, assume-se que os alunos podem receber um número maior de itens e a matriz é mais ampla. A matriz do SISPAE será coberta com a aplicação de 91 itens. Como? Divide-se esse conjunto em 7 blocos, também 7 blocos com 13 itens. Antes eram 11 itens, aí é que está a única diferença, agrupando-os de 2 em 2 blocos. Isso que dá 21 cadernos diferentes de prova. Dessa forma, apesar de estar avaliando um amplo escopo de conteúdos, cada aluno responde apenas 2 blocos de 13 itens, ou seja, 26 itens de matemática e 26 itens de língua portuguesa, no total 52 itens. Tá? A totalização dos 21, ela tem uma certa estrutura que é esse daqui. Então aqui tem os 21 cadernos de prova e aqui tem os blocos de língua portuguesa e os blocos de matemática. Vão ser iguais, na verdade, a estrutura. Então cada caderno vai ter o primeiro caderno vai ter o bloco 1 de língua portuguesa e o bloco 2. Então, se for para o quinto ano, vão ter 11 itens aqui, mais 11 itens aqui, 22 itens. Tá? E depois, continuando em língua portuguesa, aí o segundo vai ter os blocos 2 e 3, depois 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7. São 7 blocos. Tá? E depois o último, 7 e 1. Faz um espiral. Tá? Faz um espiral. Bom, isso já dá uma certa estrutura, mas não é só isso. São 3 partes disso. Por isso que uma parte foi fechada com 7, tá? Os 7 primeiros cadernos, depois mais uma, e depois do 8 ao 14, e depois do 15 ao 21. 3 partes. Por isso que dá 21 cadernos de prova. Aí depois começa, vejam, aqui era 1 e 2. Depois começa 1 e 3, já dá um pulo, deixando 1 no meio. 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6, 5 e 7.
depois da volta de novo, 6 e 1, 7 e 2. Então aqui, no início, cada bloco vai estar no início da prova também. E depois repete-se de tudo, mas deixando 2 no meio. 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6 e assim por diante até 7 e 3. Então essa estrutura forma os 3 parcelas e que compõem junto esse esquema que a gente chama de blocos incompletos balanceados. Tem mais um detalhe aí na estruturação do SAEB. Percebam que a avaliação tem 7 blocos, como eu falei, mas cada indivíduo, cada aluno só recebe 2 blocos de cada área. Bom, no SAEB ainda tem outra coisa. Os blocos ímpares tem no início da prova a língua portuguesa, tá? Aí depois vem os blocos de matemática. É a mesma estrutura, tudo que está aqui, está aqui. Mas com essa diferença, ó, os blocos ímpares no início da prova recebem a disciplina de língua portuguesa, aí depois vem o de matemática. É uma prova única com todos os itens de língua portuguesa e matemática, tá? Já os blocos pares, no início da prova, vem matemática e depois que vem língua portuguesa. Então aí você controla a posição dos itens. Perceba que, por exemplo, os itens do bloco 1, aqui eles aparecem no início da prova, tá? No primeiro bloco. Mas isso no caderno 1. Já no caderno 7, ele já aparece no segundo bloco, então ele já está mais para o meio da prova, tá? Meio, a segunda parcela da parte de língua portuguesa. Mas ele também vai aparecer, aqui foi em língua portuguesa, que são os ímpares. Aqui, caderno par, começa com matemática, mas está aqui, ó. Aqui vão ter o bloco 1 de língua portuguesa. Ou seja, ele aparece pouco mais ao final da prova. Tá? E ainda vai ter situações que ele vai aparecer bem no final da prova. Então, cada item aparece em 4 posições da prova. Não tem aquela coisa de que o item efetivamente só aparece no início ou só aparece no final. Cada item vai aparecer em 4 posições da prova. Ok? Então, é essa a estrutura do SAEB. Antes ela tinha uma estrutura um pouco diferente, que não eram 2 blocos, eram 3 blocos. Cada prova eram 3 blocos. Mas essa estrutura já mudou. Então eram 3 blocos, o caderno 1 era formado pelo bloco 1, 2 e 5, o caderno 2, 2, 3 e 6 e assim por diante. Cada bloco desse tinha 13 itens, e esses 13 itens, ou seja, 13 mais 13 mais 13, são 39 itens que compunham cada caderno. E o SARESP depois mudou para esse, porque na verdade eram 39 de língua portuguesa e mais 39 de matemática. Não ficava muito grande o teste para ser realizado em um único dia. E aí, quando queria juntar, eram 2 dias diferentes no início, aí queria ficar em um único dia, uma única prova envolvendo língua portuguesa e matemática. Aí foi montado esse outro esquema, tá? Outro esquema. Esse esquema BIB, bloco incompleto balanceado, é muito usado em análise de experimentos. Costuma se ver isso em disciplina tipo planejamento de experimentos. Ok? Então essa é a estrutura BIB. A gente pode fazer uma representação um pouco maior. É a mesma. Esse está só com de 13, não está com o outro. Então o caderno 1 tem um bloco 1, o bloco 2. Aqui tem tanto
tantos itens aqui, tantos itens. No caderno de 3 eram, nesse daí esquema anterior, eram 13 itens. Então, bloco 1, 2 e 5. Tudo aqui não ia ter resposta. Os espaços do bloco 3, do bloco 4, dos demais blocos, não ia ter itens. Tudo na base de dados ia estar em NA, por exemplo, se fosse o formato aberto. Tá? Então, mas é esse, por exemplo, essa estrutura de base de dados de formato aberto que a gente precisa montar para o MIRT. Outros programas aceitam o padrão compacto. No MIRT tem que ser um padrão estendido. Então a gente usa a estrutura para poder criar a forma estendida da base de dados para o programa poder ler e fazer a calibração dos itens, de forma que cada coluna, cada variável da nossa base de dados seja referente a apenas um item. E essa matriz de referência, o que é? Uma matriz de referência, ela nos dá algumas ações para verificar se essas ações são habilidades, no sentido de verificar se os alunos já dominam. Por exemplo, língua portuguesa, 4º e 5º anos do ensino fundamental, essa é uma matriz. E uma primeira habilidade. Hoje em dia está mais comum o nome geral habilidade, mas para quem for pegar os documentos anteriores do INEP, estão chamando muito mais de descritores do que de habilidades. Tá? Alguns chamam de tópicos também, tópicos ou descritores, mas hoje em dia está mais comum o nome habilidade. Por exemplo, identificar a finalidade de um texto. Localizar informações explícitas em um texto é outra habilidade. Uma outra, reconhecer tema ou assunto principal de um texto com base em uma informação contida em um título, subtítulo ou corpo do texto. Então, eles não são exatamente o conteúdo curricular que é apresentado para esses anos. Eles são ações que são construídos através do domínio de alguns conteúdos curriculares. Essas ações que são essas habilidades. Então é sempre assim, identificar, localizar, reconhecer, inferir. Aqui de novo repete inferir, mas são ações diferentes. Selecionar, estabelecer, interpretar, identificar. Então são ações que têm que ser captadas com o conteúdo dos itens. E é comum depois, quando está elaborando a prova, a gente construir, por exemplo, uma matriz, essa coisa, figura aí, para representar quais habilidades estão envolvidas em cada um dos cadernos. Então, nessa estrutura mais antiga, que o SARESP, por exemplo, ainda usa a estrutura mais antiga. O SAEB mudou para 21 cadernos, o SARESP, por exemplo, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP, ele manteve a estrutura anterior de 26 cadernos de prova. Então, por isso que está aqui os 26. E nesses 26, no primeiro caderno, quais são as habilidades que estão sendo exploradas? Está aqui, ó. Tem a 01, H01, H02, H03, H4, H5 não está no caderno 1, mas tem H6, H7, assim por diante. Então esse mapa é sempre importante para que não fique nenhuma habilidade sem ser explorada, criando um certo equilíbrio. E outros gráficos são apresentados no sentido de olhar quantas dessas habilidades têm por objetivo observar, quantas realizar, quantas compreender. E também essas habilidades, elas costumam ser agrupadas em uma coisa que a gente chama de competências. Tá? Aí nesse exemplo do SARESP,
tem a competência 1, competência 2, competência 3, 4, 5 e 6. Essas competências de área, por isso tem o A, competência de área, elas são agrupamentos dessas habilidades. Qual a diferença entre essas coisas? Olha, o que você diria que é, por exemplo, um marceneiro competente? Tá? Então, a competência, ela mobiliza várias ações, várias habilidades. Então, por exemplo, uma competência, no caso de marcenaria, pode estar, usa muito bem, sabe usar o serrote, sabe usar outras ferramentas, martelo, sabe fazer isso, identifica isso, seleciona aquilo. Então, são várias competências associadas à marcenaria para poder você dizer, olha, ele é competente nessa área. Mas depois vem outra competência, pintura. Então já vem várias ações, várias habilidades relacionadas à pintura. E assim por diante. Então as competências, elas agregam essas habilidades no sentido de serem um aspecto maior do profissional. Esse mesmo exemplo você poderia atribuir a um mecânico, a um professor, qualquer que seja a área de trabalho envolvida. Costumeiramente, nessas avaliações, são definidos alguns níveis para, por exemplo, os alunos. Tem sido frequente categorizar em 4 níveis: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Tá? E a pergunta é, o que é que representa, o que é que descreve um aluno no abaixo do básico? Tá? Por exemplo, os alunos neste nível demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis para o ano de série escolar que se encontram. No básico, os alunos neste nível demonstram domínio mínimo dos conteúdos, competências e habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a proposta curricular do ano série subsequente. Adequado, os alunos neste nível demonstram domínio pleno dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis para o ano escolar subsequente em que se encontram. Então já está numa situação muito mais desejável. E o avançado são aqueles alunos que precisam mais de desafios. Os alunos neste nível demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, competências e habilidades acima do requerido no ano série escolar que se encontram. Em alguns documentos, essas nomenclaturas podem estar um pouco diferentes, podem estar sendo chamadas de proficiente, por exemplo, avançado. Então, tem nomenclaturas ligeiramente diferentes em alguns documentos mais recentes. Bom, formato aberto eu já ressaltei, e é muito mais nesse sentido de que é comum a gente precisar disso. Por exemplo, numa base de dados que eu costumo usar, que tem 5 idiomas. Então ali, se a gente considerar só a parte comum, que são 48 itens, a gente tem todos os indivíduos respondendo aquilo lá, aqueles itens. É a mesma coluna, todos são a mesma coluna. Mas depois eu tenho idiomas diferentes. Então, para cada idioma, quem respondeu aquele idioma vai ter as respostas lá naquelas colunas, e nas outras colunas vai estar com missing, vai ter um NA, se for no R. E assim por diante. Então, só para fazer a leitura, podemos representar os strings de resposta. String de resposta é assim, A, B, C, D, E são as respostas que os alunos dão aos itens. Podemos representar os strings de resposta em formato de caderno, ou form, ou formato aberto, ou estendido. No primeiro, temos que informar qual caderno cada aluno respondeu e qual o respectivo gabarito. No segundo, temos que colocar 9, por exemplo, indicando que o item é não apresentado.
No R deve ser missing, que a gente usualmente chama de NA. Por exemplo, no CISPY, anos iniciais e no ensino finais do ensino médio, temos 91 itens, mas cada aluno só responde a 26 itens de cada área. São 2 blocos de 13. Os alunos que respondam ao caderno 14, que só tem o B1 e o B3, tá? Vão ter essa estrutura. Se for compacto, está tudo aqui, são as 26 respostas e eu tenho que estar dizendo aqui que é o caderno 1. No aberto, eu tenho que estar dizendo, ó, estão aqui as respostas do caderno do bloco 1. No bloco 2 ele não respondeu, aí vai o 9, por exemplo. No bloco 3 que ele respondeu, aí tem as respostas. E depois é tudo missing, tudo não apresentado. Então, todo mundo tem que pegar uma base e depois colocar nesse formato para, de acordo com o programa, poder trabalhar. MIRT, já foi falado, o MIRT é um dos melhores pacotes da atualidade e está sendo frequentemente atualizado. O MIRT representa Multidimensional Item Response Theory, teoria da resposta ao item multidimensional. E por que o multidimensional? Pelo que a gente começou a falar, a proficiência ela era um único construto, unidimensional, tá? Proficiência em matemática não era um vetor, era uma só. Mas no caso multidimensional, ela passa a ser um vetor, tá? É como se para eu responder os itens multidimensionais, aí a característica do item, itens multidimensionais, eles precisam que eu faça mobilização de 2 ou mais habilidades mentais, estruturas mentais, para que eu possa responder corretamente ao item. Então, um item pode ter efetivamente uma necessidade de interpretação de texto muito bom, seria uma habilidade, e mais o conhecimento matemática efetivamente necessário para responder certo aquele item. Muito comum nas áreas de física, de química e assim por diante. Tá? Obviamente, o MIRT também serve para o caso unidimensional. Unidimensional, como a gente já viu, ele tem essa expressão. Probabilidade de responder corretamente o item I pelo indivíduo J é CI mais 1 menos CI. Essa é a logística de 3 parâmetros, dividido por 1 mais exponencial de menos AI θ menos BI. O MIRT usa o D igual a 1, ou seja, não vai aparecer o D em momento algum aqui, porque ele usa D igual a 1, que é a métrica logística. Porém, o MIRT tem outra coisa. A rigor, esse AI θ menos BI, ele abre e fica A vezes θ, e o menos AI BI chama de D, que é o intercepto. Então o MIRT ele trabalha com o intercepto. Tá? E no caso multidimensional, esse AI θ, o θ é um vetor. O A vai ter que ser um vetor também, para que essa coisa aqui tenha... o A vai ter dimensão igual ao de θ. Então quando eu faço a multiplicação vai ficar A1 θ1 mais A2 θ2 mais, se tiver K dimensões, AK θK. E o que sobra no final chama de DI, ou seja, é o intercepto do item. Tá? Para instalar o programa é esse comando, para carregar é esse, e aqui a gente executa. E se o nome, a gente dá o nome que a gente quiser da nossa base de dados. Tá? MIRT, aqui a gente põe a base, aqui o número de dimensões que a gente está usando, boa parte das aplicações é 1, mas pode ser mais, e o tipo de item. Se todos tiverem o mesmo tipo, então todos, por exemplo, é um modelo de 3 parâmetros, mas eu posso especificar por item. E para obter as estimativas dos parâmetros dos itens, eu uso, vou jogar no elemento par,
eu uso isso aqui, o coeficiente, coef, aí eu ponho esse objeto aqui, onde está tudo lá dentro. Quando eu ponho irdt_parse igual a true, ele não representa no formato de intercepto. Ele representa no A θ-BI, então ele dá o BI. Tanto que o nome da coluna é B. Se eu não colocar isso aqui, ele vai dar o nome da coluna de D, que é o intercepto. Simplificar é só para reestruturar a base, essa saída. E aqui eu vou pedir dessa coisa toda os itens. Se é um modelo de 3 parâmetros, é de 1 até 3. Tá? Faltou aqui os tetas, que é a função f_scores, f_scores tudo junto, e entre parênteses é só o objeto aqui, mirt. Tá? Parametrização e ciclos. Bom, isso na verdade eu já comentei, mesma coisa que estava lá. Aqui está, Profic. Então na verdade, para estimar as proficiências eu uso aqui o f_score, estimativa das proficiências individuais. A escala é 0,1, no sentido de que se eu plotar um histograma, deve estar muito próximo de uma normal 0,1. E é comum às vezes de aqui eu não estou dizendo quantos ciclos ele está usando para achar o máximo de uma função. Às vezes ele dá uma mensagem dizendo que ele rodou os 500, que é o padrão, e não alcançou o máximo. Então eu tenho que dizer quantos ele tem que rodar. Normalmente a gente usa esse technical list, aí eu digo número de ciclos igual a 1000, 2000, por exemplo, e aí ele vai rodar até 2000 vezes para convergir. Senão ele para nos 2000 e de novo diz que não convergiu. Ok? Então isso é sempre importante a gente, ao final de cada rodada, verificar se ele convergiu ou não convergiu. Então é isso, final de mais uma parte sobre efetivamente a estrutura SAEB, falando também sobre formato aberto e formato compacto, que são importantes quando a gente está fazendo análise de item, particularmente no MIRT, que tem que ser formato aberto. Ok? Até a próxima.